Hoje nós temos 5 perguntas que são decisivas na nossa vida, que nós precisamos, a partir do momento que nos entendemos por gente, saber dessas perguntas. E quais são essas perguntas e baseado em quê? Essas perguntas estão baseadas em João, lá na Bíblia Sagrada, em João, capítulo 3, versículo 16, que vai estar escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que vamos pensar um pouco. Por que Deus amou o mundo? Qual é o motivo? Por que Deus amou o mundo? E a resposta é: Deus, ele amou o mundo porque a humanidade estava no mundo. Então Deus, ele amou a humanidade. Deus, ele amou a humanidade. E por que Deus amou a humanidade? Porque a humanidade, que é composta pelos seres humanos, os homens, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Então, os atributos de Deus que são compartilháveis, Deus ele compartilhou com nós. Deus, em sua essência, ele é amor. E o ser humano ele tem a capacidade, pelo fato de ser parecido com Deus, de ter características de Deus, de amar. Então, Deus ele compartilha alguns atributos dele com nós. Atributos que são compartilháveis. E nós podemos amar. Porque nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. E Deus ele nos amou, ele amou a humanidade pelo fato de sermos parecidos com ele, porque nós somos a imagem e semelhança dele. E além disso, Deus ele nos fez para termos um relacionamento com ele. E quando isso foi quebrado lá no jardim, por conta do pecado dos homens, da queda de Adão e Eva, quebrou o relacionamento. Por quê? Lá em Isaías 59, versículo 2, vai estar escrito que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O pecado é a natureza caída, é tudo aquilo, é a cobiça, é o desejo, é o mal que existe na natureza humana. Esse mal foi adquirido porque os representantes da humanidade pecaram contra Deus, desobedecendo a Deus, e assim trazendo sobre si mesmo a consequência que é a morte. O pecado afastou nós de vivermos com Deus eternamente. Então Deus amou o mundo porque ele nos fez a imagem e semelhança dele. E Deus nos fez para ter um relacionamento com ele. Então Deus ele nos ama. E ele quer ter um relacionamento com nós. Porque nós somos a sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. 2. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus, ele para provar o seu amor, ele entregou o seu próprio Filho Jesus. Esse amor é a prova extrema de quanto Deus nos ama. Ele pagou o preço mais caro. E qual é o objetivo? O objetivo de que Jesus ele veio, de que Deus entregou o seu Filho, é para redimir a humanidade. Existia uma dívida da humanidade para com Deus. O pecado estava ali no meio, separando Deus dos homens, da humanidade. Estava ali aquela divisão. E para que essa divisão não exista, é necessário pagar o preço. E esse preço é o preço de sangue. Só que ninguém era digno de pagar o preço. Não existia no céu, não existia na terra, nem embaixo da terra, ninguém que fosse digno de pagar o preço. Então Deus enviou o seu próprio Filho, que é a palavra, que é o verbo, que é o próprio Deus, Deus Filho. Deus, Jesus Cristo, ele veio e ele pagou o preço. Porque só um sangue puro, que é o do próprio Deus, poderia pagar o preço. E Jesus ele pagou. E através do sangue de Jesus nós fomos redimidos. O erro que foi cometido lá no Jardim do Éden, pelos dois representantes, que são Adão e Eva, os representantes erraram. Esse erro foi pago. E Jesus redimiu a humanidade. Então aquilo que estava nos afastando de Deus, já não nos afasta mais. Ou seja, Deus entregou o seu Filho para pagar o preço que era nós que tínhamos que pagar. A cruz era nossa. O nome que estava escrito lá era para ser o nosso, de pecadores. Era para ser nosso. Mas ao invés disso, Jesus pagou o preço. E o nome que estava escrito era Reis dos Judeus. Vamos lá para a pergunta 3, que é a grande chave, que é uma das chaves. Porque Deus amou o mundo, já sabemos. De tal maneira que entregou seu Filho, entendemos. Para que todo aquele que nele crê. Por que eu preciso crer em Deus? Por que eu preciso crer? Eu preciso crer porque é impossível eu chegar próximo de Deus sem fé. A Bíblia, em Hebreus 11:6 vai estar escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é impossível que eu chegue até a Deus, porque aquele que vai até a Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador, que ele recompensa aquele que nele crê, aquele que busca. Então, é impossível
sem fé, chegar até Deus. Tá bom, é impossível chegar até Deus sem fé. Então, como que eu faço para ter fé, então? A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Eu posso ouvir qualquer coisa? Não, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Peraí, ouvir a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? O verbo. Quem é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Quando eu ouço sobre Jesus, eu vejo o próprio Deus. Porque Jesus ele disse assim, Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me reconhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós conhecemos a Jesus e temos um relacionamento com Jesus, nós estamos conhecendo o próprio Deus. Estamos tendo um relacionamento com Deus, estamos tendo intimidade com Deus. Porque quem conhece a Jesus, que é o verbo, que é a palavra de quem? A palavra do próprio Deus. É o próprio Deus. Então, nós entendemos que sem fé é impossível, que só conseguimos ter fé através de ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo, o verbo vivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Por que é preciso crer? É preciso crer porque sem fé é impossível agradar a Deus e só consegue fé ouvindo ao próprio Deus, que é Jesus, que é a palavra. E por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não pereça. Como assim perecer? Para entender isso, nós precisamos entender o seguinte. Se Jesus não tivesse pago o preço, o que aconteceria com nós? Nós pereceríamos. Por quê? Porque lá em Judas, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, vai estar escrito no versículo 1 que seríamos destruídos. Foram destruídos os que não creram. Falando a respeito dos anjos que deixaram o céu, abandonaram a certeza de Deus por uma coisa duvidosa que foi a mentira de Satanás. E dessa forma foram destruídos os que não creram na palavra de Deus. 2. Os anjos que abandonaram o lugar onde moraram, agora estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, aguardando para serem condenados. Aqueles anjos que não guardaram a palavra de Deus, mas abandonaram o céu, caíram, foram destituídos da glória, estão acorrentados, porque não creram na palavra. Não creram. E o 3. Sodoma e Gomorra, castigo e fogo. Aquelas pessoas, se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos condenados a fogo, a castigo, estaríamos correntados até agora, esperando o grande dia, quando Jesus voltaria e julgaria, esperando o juízo, onde Jesus falou, olha, você ouviu a palavra, mas você não creu na palavra. Estaríamos até agora condenados. Se Jesus não tivesse pagado o preço que era nós que tínhamos que pagar, se ele não tivesse morrido por nós, estaríamos hoje acorrentados, amarrados, esperando Jesus voltar, esperando Deus vir e condenar e nos julgar. Aleluia. Então estaríamos condenados a fogo eterno. E o 5 e último, vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, ou seja, voltar ao jardim da intimidade. Adão e Eva, eles estavam onde? No jardim. Quando eles pecaram, eles saíram da onde? Do jardim. O que eles tinham no jardim? Comunhão com Deus. Eles tinham um relacionamento com Deus, porque Deus, na viração do dia, visitava eles no jardim e via o desenvolvimento deles, o que eles aprenderam, o que eles fizeram, viram, falava com Adão, mostrava para Adão, dar nome aos bichos, dava tarefa, desenvolvia Adão. Deus, ele quer ver o nosso potencial. Quando nós conhecemos a Deus e a Jesus, nós conhecemos a vida. O que significa isso? Em palavras simples. Um peixe, quando ele não está no seu ambiente natural, que é o oceano, ele morre. Ele morre. Se você tira um peixe do oceano, ele morre. Se nós ficarmos fora de Jesus, nós morremos. Se nós ficarmos fora de Deus, nós morremos. E a eternidade é estar em Deus. A eternidade é estar mergulhado em Deus. Porque lá não haverá sol, Ele mesmo vai brilhar com a glória dele sobre nós. Então a eternidade é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Estar mergulhado nessa glória, nessa vida eterna, desfrutando eternamente da presença de Deus. Não existe salvação sem Jesus. Não existe vida eterna longe de Deus. Não existe alegria, felicidade longe de Deus, longe de Jesus. Porque Jesus disse, estejam em mim, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Nós somos metades alegres e ficamos tentando preencher a outra metade com as coisas terrenas. Mas tudo nessa terra passa. Se você compra uma casa, perde o gosto pela casa, vai comprar outra. Se você compra um carro, vai comprar outro. Se você casa, aí descasa, o amor acabou. Sempre tentando preencher. Só que quem preenche é o próprio Jesus. Se vós estiverem em mim, eu estiver em vós, a minha alegria estará em vós e a vossa alegria será completa. Só somos felizes, verdadeiramente, em Deus. Então recebe essa mensagem. Reflita sobre isso. Estude, procure saber.
e medite lá em João 3,16. Que o Senhor abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha de misericórdia de ti e nos dê a paz. Deus abençoe.